Marcelo, Guta, você tá me vendo? continuo não te vendo. Mas tudo bem, vamos seguir assim. Se o vídeo, caso Beleza. o vídeo não salve, nas próximas a gente corrige, pode ser? Pode, pra mim tá ótimo. Eu também dessa vez não tô te vendo. Ah, então mas deve ser algum erro. Eu acho que É, deve ter algum problema no Instagram. Aproveitar e exatamente. avisar o pessoal aí que o meu outro Instagram também não está conectando. Por isso que eu acredito que de fato seja um problema do Instagram. Isso, mas você consegue. Ah, tá, você não. Mas era esse que estava no folder, não é? É, os dois estavam no folder. Não, certinho. Tá tranquilo. E aí, Lívia, tudo bem? Lívia, você tá conseguindo ver e ouvir a gente, nós dois? Se puder passar um feedback pra gente? Se estiver vendo e ouvindo os dois, escreve assim, sim, estou ouvindo os dois. Vendo os dois. Deixa eu Instagram, visão pessoal. Marcelo, você quer começar? Você quer aguardar uns minutinhos? Vai esperar uns 2 minutinhos até o Instagram divulgar, mas para mim tanto faz. Não, vamos segurar um pouquinho. Então tá. Enquanto isso, eu vou tentar conectar aqui. Não, eu Muito também. estranho. Tecnologia é muito estranha. Na verdade, ó, e para você, para mim, você ainda parece como convidar, entendeu? Uhum. Oi, Franz, seja bem-vinda. Gente, essa nossa live de hoje é para falar de segurança, né? Vamos só antecipando pro pessoal. Falando de segurança, e o nosso tema de hoje é ergonomia. Nós vamos começar, iniciar, né, fazer a introdução de ergonomia na segurança do trabalho. As pessoas que estão nos assistindo, se puder manifestar se está conseguindo ver a gente ou não. É, pessoal, porque aparentemente a gente está com um problema de ordem técnica e está refletindo na transmissão aí. Vamos aguardar para ver se ele vai. Só esperar uns minutinhos. Ele tem um. Ó, para todos que estão aí, a gente agradece a presença de todos. Espero que todos estejam conseguindo ver, tanto eu quanto o Marcelo, porque nós estamos com probleminha técnico. Eu vou. A gente está aguardando só uns 2 minutinhos, tá? Para o Instagram avisar todo mundo que está ao vivo. E a gente já inicia.
Marcelo, Oi, tá conseguindo ouvir bem? tô ouvindo bem. Eu acho que eu vou conseguir conectar no outro Instagram também. Vamos ver. Se conseguir, é ótimo. A vantagem do outro, apesar de ser pessoal, mas eu tenho mais pessoas conectadas lá do que nesse, que é um Instagram mais novo, que a gente fez por uma finalidade específica, né? Isso. Eu tô ouvindo o problema agora. O fone resolveu o problema agora. É, São 9h30. Marcelo, sim? vamos iniciar? Ouvindo? Bom, oi, pode. Fazer o quê? Se a gente pode iniciar. Ah, sim, pode sim. Ah, então tá. Então, iniciando, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Augusta, engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. Estou aqui com o Marcelo, vou deixar que ele faça as apresentações. E esse é o início do nosso projeto falando sobre segurança. Hoje o tema abordado, para quem respondeu o questionário, é ergonomia do trabalho. Eu vou passar a palavra para o Marcelo para ele se apresentar. Pessoal, muito boa noite para todos. Enfim, eu sou o Marcelo, para quem não me conhece ainda, né? Marcelo Oliveira, Marcelo Leonardo de Oliveira. Eu sou técnico em segurança do trabalho há 29 anos, estou nessa área há 29 anos. Fiz alguns cursos após isso e me especializei depois em ergonomia. Já a ergonomia é uma parte que eu sou profundamente apaixonado, já tem muitos anos. Eu e a Maria Augusta já há alguns anos dialogamos nesse sentido em relação aos aspectos ergonômicos. E com o tempo, a gente começou a perceber que havia uma carência muito grande no mercado de empresas que pudessem trabalhar no ramo de qualificação continuada em matéria de segurança e saúde do trabalho, em especial em algumas áreas bem específicas, como, por exemplo, a ergonomia, entre outras, né? Então, nós resolvemos criar um projeto, né? Mais tarde vai se transformar em uma empresa de consultoria, de auditoria, de perícia, né? de assistência técnica, né? Em matéria de... Mas isso a gente ainda não vai marcar uma data para acontecer, os projetos estão caminhando, mas, digamos assim, é uma coisa que já está acontecendo e nós já estamos, desde já, iniciando esse primeiro projeto, que seria a etapa de qualificação continuada, de educação continuada, no ambiente extraescolar, né? Exatamente. Marcelo, para a gente iniciar, o que é a ergonomia? Ergonomia, apesar de ser um tema não tão antigo, mas também não é um tema novo, não é uma novidade, mas ergonomia é uma coisa que nós sempre trabalhamos, né? Quando a gente pega a história antiga e que a gente começa a verificar que desde os primórdios do tempo o homem já manipulava ferramentas de modo que ela se parecesse quanto mais uma extensão do próprio corpo, naquele momento ainda pré-histórico, digamos assim, já havia uma compreensão, né, cognitiva daquele homem primitivo de que era necessário que o meio estivesse adaptado a ele. Só que somente na época aí vamos falar da Revolução Industrial, que começou-se a startar alguma coisa, opa, eu me torno mais produtivo se eu adaptar o meu maquinário ao homem, se eu adaptar os meus
procedimentos de trabalho ao homem. E isso se tornou cada vez mais frequente, né? A história não é uma coisa que assim, olha, hoje eu tenho ergonomia, hoje eu não tenho ergonomia, amanhã eu tenho. Não, a coisa ela vai acontecendo gradativa. A mudança é gradativa. Mas o start mesmo da ergonomia ele se deu na Segunda Guerra Mundial, quando realmente precisou-se de uma movimentação no sentido de atenuar os processos produtivos, né? Aumentar a velocidade do processo produtivo, não ter tanta perda humana no processo produtivo. Ali na Segunda Guerra Mundial é que se consolidou os aspectos da ergonomia, ainda uma ergonomia primitiva, mas ali que se acentuou mesmo, que se engessou e falou, olha, a partir de agora a gente realmente vai estudar isso enquanto uma disciplina da ciência, né? E ali criou-se a ciência ergonômica. Só complementando, a necessidade de aceleramento, de aceleração da fabricação também, né? Para que eles pudessem melhorar os processos de trabalho. Dentro das normas regulamentadoras, qual é a NR hoje na segurança do trabalho que completa a ergonomia? Dentro daquilo que a gente chama de norma regulamentadora, né, que está ali a portaria 3214, né, de 78, a NR17 é a principal norma que trata de ergonomia. Mas é uma coisa que eu gosto muito de falar, pessoal, ergonomia, dentro da questão da segurança do trabalho, a ergonomia é uma disciplina. Mas a ergonomia ela é muito mais ampla do que a segurança do trabalho em si. Então, muitas das vezes, quando a gente vai avaliar um contexto ergonômico, a gente acaba percebendo que a ergonomia ela extrapola essa questão da segurança do trabalho. Então, nós temos muitas outras normas, nós temos NBRs, nós temos ISO, que trata de ergonomia. Quando a gente vai fazer uma análise ergonômica de trabalho, realmente uma análise aprofundada, e a gente vai adentrar nesse assunto daqui a pouco, mas quando a gente vai fazer uma análise, a gente começa a entender que, na verdade, era a segurança do trabalho que deveria ser uma disciplina dentro da ergonomia, porque a ergonomia mesmo, ela se faz muito mais ampla. Mas hoje, a NR que nós temos como norma básica de... Hoje, a NR que nós temos como norma básica de... Olha, essa é a norma principal, aquilo que nós chamaríamos de... Poxa, me sumiu a palavra aqui, não vou ficar perdendo tempo com isso. Mas a norma oficial de ergonomia é NR17. A NR17, vou dar um ganchinho rapidinho, a NR17 ela sofreu uma alteração aí há pouco tempo, tá? Ia falar agora. Então, pode fazer aí. É porque a gente sabe que teve uma alteração, salvo engano, em 2015 da NR17. Né? Eu ia te perguntar exatamente isso. O que há de novo na NR17? O que ela traz de novo nos quesitos ergonômicos? Então, a NR17, ela é engraçada. Há 30 anos atrás, a NR17 ela era bastante arcaica, que foi quando eu terminei o curso. E já haviam muitas novidades. Quando eu fazia o curso de Segurança do Trabalho, lá em 1994, 95, havia um autor da ergonomia, que até hoje é um autor muito respeitado, que é o Dr. Hudson Couto. Hudson, se não me falha a memória, Hudson Couto de Araújo, um médico. Ele trazia um estudo sobre cadeiras ergonômicas, é claro, para aquela época aquilo era um boom, uma grande novidade, né? Hoje já ficou um pouco precarizado essa questão, mas a ergonomia em si ela vem sofrendo alterações ao longo dos anos. E por fim, isso que a gente fala, poxa, a NR17 trouxe várias novidades aí, né, na sua última atualização, mas não foi uma novidade tão grande assim, tá? O que aconteceu de diferente da NR17 que nós temos hoje com a anterior a esta, né? Nós passamos a contemplar a ergonomia de um modo um pouco mais multidisciplinar. Acho que essa seria a palavra interessante. Ela não se tornou mais
Antes, para você fazer uma análise ergonômica, o que, que você comparava? As distâncias entre o, o meio de trabalho e o homem, a velocidade com que o homem digitava ou fazia uma tarefa repetitiva, porque a tarefa repetitiva nem sempre é aquela tarefa, né? A tarefa ela pode ser repetitiva sem haver movimentos repetitivos propriamente dito. Por exemplo, uma tarefa, vamos pensar, de um técnico de patologia clínica, né? Que ele repete vários processos sem necessariamente ter um movimento repetitivo. Isso é uma tarefa repetitiva, né? Não precisa necessariamente ter 1000 toques por minuto, por exemplo, né? Uma suposição bem absurda, mas uma tarefa de processos repetitivos é uma tarefa repetitiva, né? E a NR17 antiga, ela contemplava tão somente essas questões. Com a alteração da NR, ela passou a contemplar aspectos organizacionais, né, e aspectos cognitivos, e isso tornou a norma um pouco mais ela ficou multidisciplinar, né? Hoje, se eu vou fazer uma análise ergonômica do trabalho ou uma análise ergonômica preliminar, eu não posso mais me ater só àquela questão da distância do trabalhador em relação ao seu equipamento, né, eu tenho que entender outros contextos que estão ali envolvidos. Aí a gente fala, poxa, mas isso é uma grande novidade. Não, não é. Na verdade, não é. Outras normas europeias, né, outras normas de outros países que têm a segurança do trabalho como uma grande novidade, né? Aliás, que têm a segurança do trabalho como algo sempre de ponta, já trabalham com esse tipo de sistema há mais de 10 anos, 15 anos. A França, por exemplo, já trabalha com ergonomia organizacional e com ergonomia cognitiva há 15 anos. Então, assim, não foi uma novidade. Por que, que mudou, então? De tanto as comissões tripartite sofrerem pressão política por parte da Organização Internacional do Trabalho, porque, assim, as doenças do trabalho ocasionadas pela ergonomia, por exemplo, isso não é uma coisa isolada, tá? As doenças do trabalho ocasionadas pela ergonomia, elas custam caro para o sistema de saúde. E com o tempo, a Organização Internacional do Trabalho, ela começa a fazer pressão. Olha, precisa mudar, a legislação está antiga, está arcaica, né, está obsoleta, tem que mudar, tem que mudar. E politicamente muda. Isso é verdade. E a gente percebe que, normalmente, nos países da Europa, eles já têm essa percepção, está bem à frente do Brasil, né? Da necessidade de considerar o ambiente de trabalho como um todo, e não somente os parâmetros que estão legislados, que estavam, pelo menos até 2015, né? Com a alteração da INR. Guta, desculpa, eu não entendi a pergunta. Não, eu fiz uma colocação referente à Europa e ao Brasil. A preocupação em considerar o meio de trabalho, o ambiente de trabalho como um todo, e não somente os parâmetros, que é o que normalmente se estuda nas universidades brasileiras. Isso. E uma questão em relação à questão da ergonomia custa caro. Você fazer uma intervenção ergonômica numa empresa é caro. Tá? E aí, o que muitas das vezes o empresário ele observa? Olha, mas vamos lá, por exemplo, e aí eu vou dar esse exemplo bem básico, porque mais tarde, a partir desse exemplo, a gente vai criar soluções, né, em determinadas situações que ficariam mais baratas. Vamos pensar na ergonomia física, que é a ergonomia tratada do seu ponto de vista primário, né, antes da alteração da norma, da incursão da ergonomia cognitiva e da organizacional. Um determinado profissional vai lá, vou fazer uma análise ergonômica preliminar, e depois a gente fala a diferença das duas. E aí ele vai, faz lá, fica uma tarde inteira na empresa, faz uma série de considerações,
e percebe que pega lá, tem um posto de trabalho, trabalham 10 profissionais, ele faz uma análise por amostragem, pega 2 profissionais e percebe ali 2, 3 profissionais, olha, realmente existe uma diferença aqui de distância entre o teclado e o profissional, existe uma diferença de distância aqui entre o fone e o telefonista, que a gente precisa melhorar. Então eu sugiro, já que nós temos 8 postos de trabalho como esse, sugiro que aumente a altura da mesa, que troque a cadeira, que troque o equipamento de comunicação do pessoal da telefonia, né? E aí você vai ter um ganho no futuro, porque hoje você está tendo ali 300 dias perdidos com absenteísmo em função de uma doença relacionada ao trabalho, com esses postos de trabalho que estão com esses problemas, né? Ah, mas aí o empresário avalia lá, mas vai me custar 20 mil reais, né? Mas aí você vai ganhar com esses dias perdidos. O empresário troca e o problema não era esse. Talvez o problema até existisse. Talvez o dimensionamento dos equipamentos até estivessem equivocados. Mas em segurança do trabalho a gente trabalha uma coisa que chama fator causal. Isso é uma coisa que o estudante de segurança do trabalho, quando ele começa a estudar acidente de trabalho, ele estuda. Fator causal. Qual que é o primeiro fator que desencadeou um acidente? Tem até uma ferramenta antiga, que quase não se usa mais, que é a ferramenta dos 5 porquês, né? Você vai fazendo pergunta, mas por que aconteceu isso? Mas por que aconteceu aquilo? Mas por quê? E no quinto porquê você tem que chegar no fator causal do problema. E aí talvez você chegue lá no fator causal, por mais que houvesse aquele problema do distanciamento, né, de um arranjo físico, que essa é a expressão correta, de um arranjo físico inadequado, mas não era esse o fator causal que desencadeava o acidente. E é por causa dessas questões, que aí envolve empresário gastando dinheiro desnecessariamente. Pô, imagina um empresário para fazer uma mudança ergonômica num determinado padrão de uma determinada empresa, gasta 100 mil reais, porque o ergonomista foi lá e falou, olha, pode mudar todo o mobiliário aqui que vai resolver seu problema. Ele vai lá, gasta 100 mil reais e não resolve o problema. Pô, Não trata a causa, né? Não trata a causa, exatamente. Não vai lá no fator causal do negócio. Então, talvez realmente o mobiliário estivesse inadequado, mas talvez o fator causal que desencadeava o processo de adoecimento não fosse aquele, por mais que ele existisse, né? E aí entra outros aspectos da ergonomia que precisam de ser avaliados, que é a ergonomia organizacional e que é a ergonomia cognitiva, que é exatamente o que transforma o processo ergonômico hoje em um processo multidisciplinar. Exatamente. Marcelo, com as abordagens multidisciplinares da ergonomia, o que integram os conhecimentos nas áreas da engenharia, medicina, como você citou aí, né? Psicologia, design. Como contribuir para a criação de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, em conformidade com as normas regulamentadoras pertinentes? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu. Dentro das normas já existentes, como que a ergonomia multidisciplinar contribui? Hoje, a primeira questão que eu gostaria de dizer é a seguinte. Antigamente, o camarada fazia engenharia de segurança do trabalho, a legislação, olha só, eu estou falando isso em respeito a todos os engenheiros de segurança do trabalho. Tá? Não estou desfazendo de profissão, não. É porque a Maria Augusta, particularmente, é engenheira de segurança do trabalho. Mas, vamos lá, vamos abordar de um modo bem positivo. Tá? E positivo no sentido, não no sentido de ser positivista. Tá? Antes, a NR, ela trazia um escopo. Olha, nós temos um problema principalmente relacionado à antropometria, né? Que é a relação de medidas entre o trabalhador e o trabalho a ser executado. Hoje nós temos outras questões envolvidas. Hoje, para um profissional ser chamado de ergonomista, ele tem que ter conhecimento em algumas outras áreas, além do processo de antropometria. Que áreas são essas? Preferencialmente, né?
um pouco de área cognitiva. Ah, mas e se ele não tiver? Aí entra o aspecto da multidisciplinariedade. A gente pode solicitar, dentro de uma avaliação ergonômica, ou a presença de outros profissionais, por exemplo. Mas vamos lá, basicamente, a parte cognitiva, tá? A parte cognitiva, ela está diretamente relacionada a... E aí, vamos lá. Como nós estamos fazendo análise de trabalhadores, e quando a gente fala, eu vou traçar duas diferenças agora. Análise ergonômica do trabalho é uma análise ampla, onde todos os profissionais relacionados a determinados postos de trabalho têm que ser avaliados, todos, não pode ser uma amostragem, tem que ser todos. Olha, eu tenho um posto de trabalho aqui, ó, onde 10 pessoas trabalham nesse posto. Beleza, então você tem que fazer a avaliação daquele posto com todas as 10 pessoas. Faz um, depois faz o outro, depois faz o outro. Tá? Porque, assim, cada profissional ele tem a sua individualidade. E essa individualidade, ela responde de uma determinada forma em relação ao ambiente que ele está inserido. Né? E a análise ergonômica preliminar é como se você quisesse ter noções de como que funciona a atividade. Você não precisa conhecer tudo, você não precisa entender tudo, você não precisa ter acesso a todos. Então você pega ali uma amostragem, 1, 2, 3, e faz por amostragem, só para você ter noções. Quem é aluno da segurança do trabalho vai entender ou quem é técnico, ou quem é profissional, vai entender a dinâmica do negócio. Se você vai lá e vai num ambiente ruidoso e faz uma mensuração, um dosímetro de ruído durante 8 horas de trabalho, por exemplo, 6 horas de trabalho, isso seria uma análise ergonômica do trabalho. Se você vai lá com um decibelímetro e faz a mensuração durante alguns minutinhos ali, em determinados pontos, para ter uma noção de como está ali o ambiente ruidoso, isso seria análise ergonômica preliminar, né? Seria só para você ter uma noção ali do geral, como que está a coisa. Beleza? Bom, então vamos lá. A análise ergonômica, depois que você faz a avaliação, como eu dei o exemplo lá, as medidas estão erradas, aí o camarada vai e solicita determinada coisa. Mas aí a gente tem um outro profissional, o ergonomista, propriamente dito. O que o ergonomista tem que saber? Ele tem que saber, além da parte cognitiva, ele tem que saber a parte biomecânica, ele tem que entender o funcionamento biomecânico do corpo, ele tem que entender um pouco de cinesiologia, ele tem que entender um pouco de fisiologia do movimento, né? Para ele compreender como que aquela atividade vai interagir com o corpo de cada um individualmente, né? Poxa, mas se eu tenho um profissional que está exposto a um ambiente onde normalmente faz ali 35 graus de temperatura, né? 35 graus de temperatura para um senhor, né? um homem ali de meia idade, 60 anos de idade, que tem pressão alta, né? Que tem problema de pressão alta, obeso, né? Nesse indivíduo, a temperatura de um trabalho exaustivo vai representar uma possibilidade que em outro indivíduo saudável, jovem, né, vai representar de uma outra forma. E isso, para a avaliação ergonômica, faz toda a diferença. Toda a diferença. Como eu dei o exemplo do mobiliário inadequado, e esse exemplo eu dei porque foi um exemplo que eu já vi acontecer, tá? E eu não vou citar onde, não necessariamente com aquela quantidade, com aqueles valores, mas enfim. Aí a gente aborda um outro aspecto, ergonomia organizacional. Como que a organização está interagindo em relação à atividade daqueles profissionais? Aqueles profissionais se sentem aparados, né, ou amparados pela organização. Aqueles indivíduos que estão ali inseridos naquela atividade, eles têm uma identidade em relação àquela organização, porque tem muita gente que ama o local de trabalho, que vai trabalhar com prazer, com gosto. Mas tem pessoas que estão lá simplesmente pelo dinheiro, né? E esses indivíduos, a gente pode ter essa condição em uma mesma empresa representada por indivíduos diferentes.
E a relação da organização em relação a esses dois indivíduos é diferente. O comportamento corporal, a resposta corporal desses dois indivíduos, né, a resposta fisiológica desses dois indivíduos é diferente. Por isso que eu falo, vai fazer uma análise ergonômica do trabalho, você tem que considerar todos os indivíduos. Você não pode pegar por amostragem, porque um indivíduo fora daquela situação pode, quando você traçar uma média, né, porque aí sim a gente vai encontrar todos os indivíduos e aí a gente vai ter que tirar uma média daquilo, né, uma média ponderada daquilo. Aí você vai ter resultados diferentes, né? Tá, mas... Importante. Oi? Pode concluir. Tá, vamos lá. Então a gente olhou o aspecto organizacional. Olha, a empresa ela fornece, ela tem ginástica laboral, né? O camarada ele trabalha naquela situação, mas antes de ir para o local de trabalho, existe um momento ali entre todos os envolvidos onde acontecem brincadeiras lúdicas, né? No aspecto da educação física, onde acontece um exercício físico, um alongamento, praticado por um profissional específico formado nessa área, né, de educação física ou de fisioterapia, né, que também pode atuar aí com a prática de um exercício físico. A empresa ela tem pausas temporárias rápidas, onde o profissional ele vai lá fazer o seu alongamento, né? Pô, legal, show de bola. A empresa, enfim, ela traz lá uma série de itens, beleza, mas mesmo assim, vamos supor que o problema, eu falei que estava tendo um problema de afastamento, vamos supor que o problema fosse uma cervicalgia. Nós temos vários casos de cervicalgia nesse ambiente. Tá, mas como? Bom, se a empresa está tratando, está todo mundo legal, e nós temos o problema do distanciamento, eu ainda acho que o problema é o distanciamento. Tá, legal. Então eu vou continuar mantendo meu relatório que o problema pode ser ali o distanciamento. Uma outra coisa que é importante. Pessoal, quem é a melhor pessoa para entender qual que é o problema em relação ao posto de trabalho? Seria o técnico de segurança? Bom, talvez. Seria o engenheiro? Bom, talvez. O enfermeiro do trabalho? Talvez. Não, não é nenhum desses. Pessoal, a melhor pessoa para entender os problemas do posto de trabalho é quem trabalha naquele posto de trabalho. Então, quem aí estiver fazendo curso de segurança do trabalho, já aprenda isso. Melhor pessoa para falar, olha, o que eu acho do meu trabalho em relação às questões profissionais da lida dele, em relação... Senta com o profissional e fala, e aí? Como é que é o seu posto de trabalho? Como que é o seu trabalho? Como que você desenvolve? Dentro da ergonomia, isso é uma questão. Como que você desenvolve o trabalho como você deveria desenvolver, né? Eu vou tentar mudar a minha câmera aqui um pouquinho. Tem aquele cara que gosta de sentar assim. Marcelo, eu vou aproveitar então você. Vou só fazer uma complementação. Então, é importante como considerar as regras e legislações vigentes, é importante também considerar a segurança do 2.0, Sim. a não legislada. Isso. Né, que a segurança... trata justamente do ambiente de trabalho. Exatamente, a segurança gerenciada. Exatamente. É importante nós não ficarmos presos a normas, mas a como a coisa deve acontecer e como que o profissional que está ali inserido, eu queria que a Guta falasse mais sobre isso depois, como que o pessoal que está ali inserido visualiza a segurança em que ele está submetido. E por fim, pessoal, aí diante de tanta avaliação, a gente começa a conversar com a equipe, poxa, mas por que esse pessoal está adoecendo? E de uma equipe de 10 pessoas, 7 falam a mesma coisa, ou falam bem parecido. Ah, o encarregado aqui, ele exige demais da gente. O encarregado aqui, ele tem metas de produtividade que eles mandam mensagem para a gente até dia de domingo à noite. Ah, porque eu tive um falecimento na família e meu chefe me telefonou e falou que não era para eu ficar pensando nesse luto, não, que era para eu ir trabalhar e esquecer dos meus problemas e me dedicar à laborterapia. E aí o ergonomista começa a fazer uma análise ali e fala, poxa, existe um problema cognitivo aí nessa empresa. As pessoas
estão trabalhando tão tensas, tão preocupadas com a produção, que elas estão adoecendo. Aí, ao invés de gastar 100 mil reais trocando mobília, talvez fique mais barato dar um treinamento para esse encarregado, para esse líder de produção, né? E olha só, a ergonomia não é desejo da ergonomia nem da segurança do trabalho agir punitivamente, né? Essa coisa, poxa, a segurança do trabalho tem que punir. Não, segurança do trabalho não tem que punir. E eu vou falar por quê. Vamos pensar num acidente de trabalho de uma pessoa que não estava usando um EPI adequadamente. Se a empresa advertir esse cara ou mandar ele embora, ela não terá cumprido com o papel dela, que é educar. E esse camarada vai chegar numa outra empresa e vai fazer a mesma coisa. Ou vai assinar uma advertência e revoltar e continuar fazendo a mesma coisa. A mudança só acontece quando acontece a conscientização. E a conscientização ela só acontece por meio de educação continuada. Então, aonde que entra a ergonomia nisso daí? Ou onde que entraria a segurança 2.0 nisso daí? Na educação continuada. Poxa, vamos treinar esse encarregado, porque se o cara está brigando tanto pela produção da empresa, má pessoa não é. Se ele está brigando para melhorar uma questão de produtividade, possivelmente esse cara veste a camisa da empresa, mas está vestindo a camisa do jeito errado, está vestindo ela ao avesso. É só uma questão de trabalhar que esse camarada vai conseguir manter a produtividade e não vai adoecer pessoas, porque o adoecimento, olha, minha equipe produz 100 mil reais por mês, legal. E quantos dias perdidos você tem por mês? Ah, eu tenho 250 dias perdidos com adoecimento. Poxa, vamos diminuir a quantidade de horas perdidas e ver quanto realmente que sua equipe está produzindo. Talvez, se melhorar o aspecto do treinamento, diminuir a pressão psicológica que está relacionada à ergonomia cognitiva em relação ao profissional, talvez eu consiga manter a produtividade, ou talvez até diminuir um pouquinho a produtividade, mas eu também vou diminuir os dias perdidos com absenteísmo. E com isso, talvez eu até aumente a geração de lucro, aumente a eficiência da equipe. Mesmo que ela esteja produzindo menos, financeiramente eu vou estar tendo ganhos, porque eu não vou perder tanto dia com absenteísmo. Marcelo, mas isso na segurança 2.0 já é comprovado. Quando você trata o ambiente de trabalho como um todo, a sua equipe produz mais. E ninguém entende melhor do que os profissionais de trabalho, porque quem realmente está na conta trabalhando. Então, muitas das vezes... Desculpa, eu te interrompi, né, Guta? Pode falar. Muitas das vezes, o profissional ele perde a motivação de trabalho, não é nem porque ele está sendo destratado. Muitas das vezes o profissional ele perde a motivação no trabalho porque ele percebe que o mau profissional ele está sendo tratado igual o bom profissional. E quando você, dentro da questão cognitiva, quando você trata o ruim igual você trata o ruim não melhora e o bom desmotiva. Realmente. Mais uma pergunta, Gutinho? Eu acho que a gente só tem a análise do trabalho, como pode ajudar as empresas a identificar e a mitigar os riscos no ambiente do trabalho. Mas eu acredito que, se você quiser explanar um pouquinho sobre as diferenças, inclusive, da AET. Na verdade, eu gostaria de fazer o seguinte alerta. Se algum empresário escutar isso, primeira coisa, procurar saber quem que é o profissional, tá? que vai fazer essa análise, procurar conhecer exatamente quem é esse profissional, onde que esse profissional está inserido, né? Infelizmente, nós temos muitos profissionais que ainda estão presos na ergonomia, no seu modo... eu vou usar um termo aqui horrível, mas eu escutei isso de um ergonomista esses dias em uma palestra que eu estava assistindo. A ergonomia do método
pré-cambriano. Mas realmente muitos ergonomistas ainda estão presos àquela ergonomia antiga que só avalia o meio de trabalho ali, às vezes nem conversa com quem está passando pelo problema do adoecimento em si ou com qualquer pessoa da equipe que esteja ali inserido, tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa que é importante, utilizar ferramentas técnicas para avaliação ergonômica, tá? Qualquer ergonomista tem que usar ferramentas técnicas, não é ir lá e simplesmente fotografar, tá? É fazer uma filmagem do cara trabalhando, né, do profissional atuando, né? Inserir essa filmagem dentro de um aplicativo específico para avaliação biomecânica, né? Nós temos aí aplicativos de ergonomia e aplicativos da área de educação física e fisioterapia, né? Que fazem essas análises do ângulo do corpo, né? Porque assim, não é todo ângulo que você trabalha que te faz bem à saúde, né? E existem trabalhos que exigem do profissional esses ângulos de trabalho, como por exemplo, o professor que trabalha com o braço estendido além da altura dos ombros, uma posição de trabalho que ao longo dos anos pode causar um adoecimento, né, se não for considerado alguns outros aspectos, e que não tem jeito, o trabalho é daquele jeito, não tem jeito de colocar a lousa mais baixa, porque o aluno lá do fundo não vai enxergar. Bom, mas hoje nós temos data show, tá, tudo bem, mas nós temos aí centenas de escolas esparramadas, né, em especial as públicas, né, que carecem ainda de um público um pouco mais simples socioeconomicamente, socioculturalmente, né, e que talvez se o professor ficar só projetando aula, ele não vai conseguir segurar a atenção da classe, então a gente também tem que dar crédito a essa questão, né, mas o professor tem que dar conta. Tá, tem que dar conta. O médico também não deveria deixar o paciente morrer, ele morre. Então, é uma questão natural. Né? Nós adaptação do piso, né? Pode ser feita. Isso. Tem aquela questão de elevar a altura do piso, tem a questão de, né, aquele tablado. Aí vem o pessoal da pedagogia e fala assim, mas a pedagogia fala que o professor fica mais alto. Gente, mas a gente tem que considerar o que é mais importante ali. Tem a questão do professor também poder, já que ele deu a ideia do professor, ser inserido em uma atividade laborativa de exercício físico, né? Mas aí entra uma série de questões que muitas das vezes podem não ajudar. Então, por exemplo, gente, um professor hoje, ele passa mais um tempo muito maior se dedicando à documentação, tá? Do que a prestação de serviço educativo propriamente dito. Então, assim, quanto mais coisa você inserir ali, menos tempo o professor vai ter para lecionar. Tá? Então, a gente tem que avaliar todas essas questões antes de propor uma melhoria, porque não adianta eu ir lá e resolver o meu problema, né, enquanto ergonomista, e criar um problema para o empresário, criar um problema para o docente, né? E isso seria só um dos exemplos. E tudo isso a gente tem que avaliar, como disse a Maria Augusta agora há pouco, dentro de uma condição de 360 graus, porque está tudo envolvido. Né? Com certeza. E o empresário, ele só vai fazer mudança ergonômica, isso é fato, ele só vai fazer mudança ergonômica se ele perceber que aquilo traz lucro. Se não trouxer lucro, ele não vai fazer nada. Tá? Então, assim, você foi contratado para fazer uma análise ergonômica do trabalho, você foi contratado para fazer uma assistência técnica pericial de um processo de alguém que está acusando que desenvolveu uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Você vai ter que avaliar todas essas situações, porque assim, quando você for propor uma mudança, e por mais que às vezes seja uma assistência técnica, que é uma atividade pontual, mas você pode propor mudanças para não haver problemas similares, você tem que garantir que dá resultado financeiro. Tá? Olha, não dá para propor trocar todas as cadeiras. Olha aqui, isso aqui é uma cadeira gamer. Não dá para eu ir lá numa loja e comprar uma cadeira de R$ 1.000 se eu não tiver certeza que essa cadeira vai me trazer um resultado positivo.
No caso do empresário, o resultado financeiro. É. Pode não ter dinheiro propriamente dito, como a gente falou, pode não vir em forma de espécie, mas que vem em forma de uma redução de, Dos impactos de perda de do custo, trabalho. né? Isso, Mas, é isso. pegando o gancho aí nesse exemplo que você usou do professor, o professor já é um profissional que trabalha num ambiente bem hostil. E hoje se exige tanto dele de ações burocráticas, né, que são fora do ambiente escolar, que dificulta até mesmo a educação continuada e vai melhorar a mão de obra de trabalho dele para execução do serviço. Isso é o que a gente vê muito. Eu estava participando de alguns grupos referente ao último concurso público que teve aqui do pessoal da área da educação infantil, e para quem já atua na área, é a maior queixa. Além das questões que são ergonômicas do trabalho, se não tratar em conjunto, realmente não funciona. E acaba tendo um adoecimento, um crescente, né? Isso se arrasta por todas as áreas que a gente vê aí. Você tem uma vasta experiência profissional de análise ergonômica, então você sabe disso melhor que eu. A atividade docente é uma atividade bastante precarizada. E aqui vamos falar de um modo geral, tá? Nós podemos considerar desde... Eu atuei numa universidade privada aqui na cidade, né? Na condição de segurança do trabalho. Era uma empresa que pagava muito, tinha um salário muito alto. Hoje eu não sei como é, mas era uma empresa que tinha um salário muito alto aos docentes. Tá? Na época, isso deve ter uns 20 anos já, tem uns 20 anos. O salário de um docente 40 horas era em torno de 15, 16 mil reais. Mas aí a gente pensa, quanto trabalha um docente que dá 40 horas aula? Em especial um docente de uma instituição de ensino superior. Tá? O camarada, porque assim, uma coisa é você ir em uma escola em que, em maioria, o público é carente de todas as políticas públicas que você imaginar. Então, se o professor quiser dar uma enroladinha na aula, ele consegue. Outra coisa é você chegar numa instituição de ensino superior cara, né? Uma instituição de ensino superior privada, cara, em que a maioria dos alunos que ali estão tem uma condição cultural bem diferente de muitas pessoas menos afortunadas por aí. O professor não consegue enrolar a aula, então ele tem que ir preparado para dar aula. E para ele preparar para dar aula, ele vai ter que trabalhar em casa. Né? Porque se ele já trabalha 40 horas lá, as outras 8 horas que seria o horário de dormir, ele está em casa preparando a aula. Então, o professor, para ganhar bem, ele tem que trabalhar muito mais do que 40 horas, que é mais ou menos o que a maioria dos brasileiros trabalham. Então, ele vai ficar em casa preparando a aula. Né? E isso traz um adoecimento ao longo do tempo. E outra, aí é aquela pressão extenuante, né, em busca de... você tem que melhorar, você tem que melhorar. No caso do professor universitário, é ainda pior. Você tem que adquirir títulos, você tem que publicar, você tem que estar ali fazendo um mestrado, você tem que correr atrás de um doutorado. Aí a gente passa ali para a escola pública, que talvez a pressão mude em relação à cobrança, mas em relação à quantidade de cobrança, talvez seja ainda maior. Olha, você tem que ensinar, olha, você tem que manter o aluno dentro de sala de aula. Olha, o aluno não pode sair no primeiro horário. Olha, o aluno não pode ficar no banheiro fazendo coisa errada. Olha, o professor, você tem que ter domínio de aula. Olha, professor, você não tem domínio de aula porque você não está fazendo treinamento. O aluno tem que ficar em silêncio, o aluno não pode ficar com fone no ouvido. Então, assim, começa a adentrar num espaço que, no final das contas, tudo é culpa do professor. Tudo é culpa do professor. E como que isso reflete? A gente está parecendo um discurso político, mas como que isso reflete na ergonomia cognitiva? O professor adoece. Com o tempo, o professor desenvolve distúrbio de voz de tanto gritar. Com o tempo, o professor desenvolve problema ósseo-muscular relacionado ao trabalho de tanta tensão.
Aí tem o gestor da escola que é contra o professor, tem a população que fica contra o professor. Eu nunca vi uma população que não gosta de professor igual a nossa. Meu Deus do céu, socorro. Não estou Isso generalizando. vale para todos os setores, também para quem trabalha com atendimento, né? Tem Isso. questões exclusivas, isso abrange várias áreas. Marcelo, Quem espero trabalha com que atendimento tenha vai adorar. adorado. Pessoal, se algum dia vocês forem, eu já trabalhei com atendimento ao público. Eu vou dar uma dica aí para vocês. Não fica no celular enquanto a pessoa está te atendendo, não. Isso é tão feio, é tão chato. Não fica, não. Nossa, desculpa. Eu acho que isso faz parte da educação continuada. Eu acredito que esses profissionais que fazem isso durante o atendimento, normalmente não receberam o treinamento adequado. Não sei se você concorda comigo. Concordo sim. Assim, é uma questão, aí já foge até do aspecto da segurança do trabalho e da ergonomia, mas é uma questão de alteridade, sabe? Eu enxergar os outros através dos olhos dos outros e desejar um atendimento para ele como eu desejaria para mim. Mas aí daqui a pouco segura a aula de ensino religioso. Marcelo, em partes, entra na segurança do trabalho, na questão multidisciplinar, porque pega a segurança do trabalho 2.0, que trata o ambiente de trabalho como um todo. Quando você cria situações que tornam o ambiente de trabalho que potencializa a hostilidade do ambiente de trabalho, isso acaba voltando o trabalhador, adoecendo ele. Porque às vezes cria situações de estresse de atendimento, né? Com os clientes da empresa, cria uma situação com a empresa, com o próprio trabalhador, e acaba que reflete na saúde do próprio trabalhador. É muito importante essa questão da educação continuada e tratar não só as questões ergonômicas do trabalho e as questões que são legisladas através das normas regulamentadoras e de outras legislações como a CLT, entre outras que a gente tem vigente, mas também a segurança multidisciplinar, que seria a segurança 2.0, né? O exercício da educação continuada, ele é sem dúvida nenhuma uma coisa assim, eu acho que seria um requisito básico para todas as áreas, sem exceção. Com certeza. A gente já extrapolou um pouquinho o nosso tempo. Eu quero realmente agradecer a todo mundo que veio, pôde ouvir um pouquinho sobre ergonomia, a importância da ergonomia, as mudanças, né, na NR17. Para quem gostou desse joinha aí, pode comentar com todas as perguntas que a gente vai responder depois no direct. E você quer falar um pouquinho sobre o projeto, sobre o que vai vir, o que está por vir, Marcelo? Pessoal, eu vou aproveitar então para fazer a deixa aí. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos que puderam, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, algum assunto que deveria ter sido abordado e não foi, quiser e puder deixar um feedback para nós, é extremamente importante, tá? Prometo para todos que qualquer pergunta que aparecer embaixo nós vamos responder. Peço desculpas por nós não termos conseguido transmitir também pelo outro Facebook. É um Facebook que eu tenho aí quase 3 mil, mais de 3 mil pessoas. Eu queria ter conseguido, mas infelizmente eu não estou conseguindo conectar. Estou com um problema aqui na internet. Dia de inauguração, tudo acontece. Eu e a Maria Augusta, nós estamos montando uma empresa, tá? É uma empresa de qualificação em segurança do trabalho, qualificação continuada em segurança do trabalho, tá? Meio ambiente, sustentabilidade. Tá? Nós vamos abordar todas essas áreas. Né? Em paralelo, trabalharemos também, caso alguém precise, com assistência técnica, tá? Em segurança do trabalho e em ergonomia, a princípio, num futuro não muito distante, também com higiene ocupacional. E também com perícia trabalhista. Tá? Então, quem tiver interesse, pode nos chamar, que a gente vai estar atuando nessa área. Não vou dar promessas, olha, vai ser a partir de tal data, porque isso também depende, né? Liberação de CNPJ,
Tá? Isso também depende de algumas questões. Agradeço o Fernandinho aí pelos parabéns. Obrigada. Mas é isso, tá, pessoal? Agora, semanalmente, a gente vai colocar alguns vídeos. Eu tinha falado inicialmente que a gente vai fazer toda terça, mas nesse primeiro momento eu vou precisar ainda de mudar algumas questõezinhas. Então, a gente não vai marcar a data. Mas, futuramente, aí, assim que sair esse CNPJ, a gente vai começar a trabalhar num vídeo por semana. Tá? E a gente promete melhorar essa performance técnica, né, Marquinhos? Que hoje foi meio rudimentar, um pouquinho adaptado. Mas dá. Eu consegui conectar no meu outro Facebook, no meu outro Instagram, nós já tínhamos começado, e mesmo assim ele não está querendo transmitir de modo algum, eu ainda não entendi o porquê. Se esse vídeo não ficar gravado, a gente vai tentar manter ele gravado, mas se ele não ficar gravado, vocês me desculpem, tá, pessoal? Mas a partir dos próximos vídeos a gente vai fazer isso com um pouco mais de assertividade. Com certeza. Boa noite para você, muito obrigada pela presença e a todos que estiveram presentes. Em breve também a gente vai postar e vai deixar os nossos Instagrams mais profissionais, né? Vai fazer todo esse alinhamento. E no mais, muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Guto. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.